Um dos cientistas mais importantes de todos os tempos foi Isaac Newton. Suas teorias revolucionaram a física e a matemática. Apesar de terem sido desenvolvidas há mais de 300 anos, elas ainda são amplamente utilizadas hoje em dia. Hoje, vamos estudar as contribuições de Newton para a dinâmica, um dos campos da física. E esse é o Ciência Agora. A maior contribuição de Newton para a física foi a descoberta das suas três leis do movimento, as famosas três leis de Newton. Essas leis fazem parte da dinâmica, campo da física responsável por explicar as causas do movimento dos corpos. Essas leis explicam desde o porquê de eu estar parado em relação ao chão até o movimento das galáxias no universo. Mas antes de falarmos das três leis, precisamos definir o que é força. E não, eu não estou falando do que o Darth Vader usa para enforcar a galera. Uma força é qualquer agente externo que pode alterar o movimento de um corpo. Por exemplo, uma pessoa só consegue empurrar uma caixa que está parada no chão porque essa pessoa está exercendo uma força sobre a caixa. No entanto, se duas forças de mesma intensidade e sentidos contrários agirem no mesmo corpo, ele ficará parado. Por exemplo, se eu empurrar essa garrafinha ao mesmo tempo com minha mão direita e minha mão esquerda, ela não se moverá. Agora que sabemos o que é uma força, podemos falar da primeira lei de Newton, ou do princípio da inércia. Inércia é a tendência dos corpos em manter sua velocidade constante. Ou seja, um objeto parado tende a continuar parado, e um objeto em movimento tende a continuar seu movimento com a mesma velocidade. A maneira que existe de vencer a inércia de um corpo é se uma nova força for aplicada sobre ele. Um objeto que está parado só vai entrar em movimento se alguém ou alguma coisa exercer uma força sobre ele. Um objeto que está em movimento só vai ter sua velocidade mudada se, da mesma forma, uma nova força for exercida sobre ele. Um fenômeno do nosso cotidiano que pode ser explicado pela inércia é quando estamos dentro de um ônibus em movimento e de repente o motorista freia. Quando isso acontece, temos a impressão de que estamos sendo empurrados para frente. Na realidade, o que está acontecendo é que nós estamos mantendo, por causa da inércia, a velocidade que tínhamos antes do motorista frear, enquanto o ônibus está reduzindo sua própria velocidade. Outro exemplo é o dessa famosa cena. Hi, ich bin's Michel und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Apesar do desastre que aconteceu depois, o menino conseguiu puxar o pano tão rapidamente que a força que o pano exerceu sobre os objetos existiu por um tempo muito pequeno. Assim, os objetos se mantiveram parados. Quanto maior é a massa de um corpo, maior é a sua inércia. Por isso, é muito mais fácil frear um carro do que um caminhão. Quando um corpo sofre uma força resultante, a sua inércia pode ser vencida, o que nos leva à segunda lei de Newton. Mas antes de falarmos da segunda lei, é importante entender o conceito de aceleração. Aceleração é a taxa de variação da velocidade de um corpo. Embora possa parecer contraintuitivo, o seu carro tem 3 aceleradores. O primeiro, o mais óbvio, é o próprio acelerador. Outro é o freio, que também modifica a velocidade, embora para menos. Lembrando que a aceleração é a taxa de variação da velocidade, independente se para mais ou para menos. O terceiro acelerador, embora pode parecer meio estranho, é o volante do carro. Quando você gira o volante e o carro que estava, por exemplo, indo para frente, vira à esquerda, por exemplo, você mudou a direção da velocidade do carro.
o que é, na prática, mudar a própria velocidade, ou, em outras palavras, fazê-lo sofrer uma aceleração. A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, diz que, se um corpo está sob a ação de uma força resultante, ele sofrerá uma aceleração. Essa lei, ao contrário das outras, tem um enunciado matemático. F é igual a ma. Força é igual a massa vezes aceleração, o que mostra que a aceleração de um corpo é proporcional à força resultante atuando sobre ele. Também mostra que, se dois objetos forem submetidos a uma mesma força resultante, o mais leve sofrerá uma aceleração maior. A terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, diz que para toda força de ação existe uma força de reação com a mesma intensidade da primeira, mas que atua em sentido oposto, e elas atuam em corpos diferentes. Para exemplificar, imagine uma pessoa utilizando patins de frente para uma parede. Se essa pessoa empurrar a parede, ela vai se mover para trás. Isso ocorre pois quando ela empurra a parede a empurra também, fazendo ela se mover para trás. Um outro exemplo é o de um barco a remo. Quando as pessoas, usando o remo, empurram a água para trás, estão exercendo uma força para trás na água, que tem, por reação, uma força empurrando o barco para frente. Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouquinho mais sobre as 3 leis de Newton. Se você tiver gostado do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever em nosso canal. Além disso, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Ciência Agora, e assista o nosso último vídeo sobre a gravidade. Então é isso, galera. Até o nosso próximo vídeo. E tchau!